Eu acredito que o esporte é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem na nossa vida, de não só colocar o nosso corpo para disputar quem pode ir mais alto, mais longe, mais rápido. Eu acredito que o esporte pode levar grandes exemplos de atitude acima de tudo. Quando você fala de alto rendimento, nível olímpico, você está falando dos melhores do mundo. Dos que chegaram ali porque superaram os melhores. Você começa a ultrapassar um nível de dedicação e de preparação que é incompreensível para qualquer pessoa normal, que é incompreensível para qualquer até atleta de elite. Quando você quer ser o melhor, você tem que realmente transformar aquilo na sua vida. Em 2016 foi o ano que eu comecei a pré-temporada de uma maneira mais consciente e fiz uma preparação mais sólida do que em todos os anos anteriores. Eu tive um acompanhamento mais completo, fiz uma preparação mais abrangente e o começo do ano saiu de maneira perfeita. Venci algumas competições, fui para o Cape Epic, onde eu fiz uma participação maravilhosa, vencendo a principal etapa, e foi onde eu vi de maneira muito clara que tudo que eu tinha feito na pré-temporada estava dando um resultado maior do que eu esperava, estava sendo muito surpreendente. E a partir disso a gente começou a se encaminhar para a parte principal do ano. Após o Cape Epic, eu fui defender meu título no Campeonato Pan-Americano, terminei na segunda colocação, que apesar de perder o título ainda foi um resultado positivo, tendo em vista a distribuição da temporada e as provas que eu tinha feito anteriormente ao Campeonato Pan-Americano. Então, para mim, assim, os primeiros 3 meses do ano e os primeiros 5 meses de preparação em si, que começaram em novembro, foram quase irretocáveis. Funcionaram muito perfeitamente e tudo estava muito bem no trilho. Então eu entrei na alta temporada com a certeza que essa parte do ano tinha sido feita muito próximo da perfeição. Copa Internacional em Araxá é sempre um evento importante dentro do calendário nacional e ainda mais para mim nessa temporada, e é uma temporada onde eu busco acertar alguns detalhes e evoluir de uma maneira como eu nunca consegui. A minha curva como atleta, apesar de estar longe do top ainda, é fora da média completamente, assim, de tu pegar o que eram meus resultados antes e tal, e com quem eu consigo andar hoje, entendeu? Só que igual 2015 e outros anos, assim, eu arrisco tanto na evolução, porque se a gente trabalhasse numa zona de conforto, hoje eu já conseguiria assim, ir para uma Copa do Mundo e assim, tranquilamente, fazendo o trabalho correto. Eu desempenharia top 25, top 20, top 30. São bons resultados, entendeu? Que me manteria assim, durante um tempo a nível internacional. Só que não é o que eu quero, não é o que eu busco. Então assim, eu prefiro me matar de algum jeito, de arriscar realmente, de sair do que é a minha zona de conforto, para talvez eu não chegar no top 50, mas se der certo eu vou chegar no top 10, no top 5. Isso é o que me motiva, entendeu? Se vai dar certo ou não. Às vezes dá, mas a chance de dar errado é muito maior. Isso é uma coisa difícil pra minha cabeça também, eu ter que lidar com isso, entendeu? De saber que do jeito que eu faço, a chance de dar errado é maior do que de dar certo. Pô, quando você vai treinando assim no 99%, você se desenvolve, né, tal. Você chega num nível bom. Mas pô, quando tu quer realmente subir o nível, cara, a chance de teu corpo dar um revertério, de cair o nível é muito maior, entendeu? Essa diferençazinha de nível, assim, pra tu subir um nível é muito, muito difícil, cara.
esse ano, realmente, assim, na pré-temporada, deu certo, deu mais certo do que nunca. Eu subi um nível. A nível de pré-temporada, eu sei que hoje eu tô... se tu pegasse assim, os top mundiais em fevereiro, quais são as condições dos caras em fevereiro, dentro daquele tipo de trabalho ali, ainda longe da competição. Pô, te garantiria com todas as minhas fichas que eu estaria top 5 do mundo. Eu estaria no nível dos melhores. Só que, pô, disso para tu transferir para a competição é um outro passo. E esse é o processo que a gente está agora, com essa prova, com o KPF e com o mês de abril todo, assim, até chegar na Copa do Mundo e ver o que a gente conseguiu produzir nessa pré-temporada para nível competitivo mesmo. Então, agora é um momento, assim, um tanto quanto delicado, né, da preparação. Esse ano talvez vai ser o primeiro ano que eu vou realmente guardar esse risco maior para o treinamento pré-olímpico. Eu vou saber o nível que eu estou e aí a gente vai arriscar para chegar o quanto tiver que arriscar para se tiver 0,1% de chance de chegar no nível de medalha, eu vou arriscar para chegar nisso, entendeu? E aí essa é uma diferença um pouco maior dessa temporada para as outras. Quando eu comecei o ano, eu procurei me preparar mentalmente, assim como fisicamente, de uma maneira crescente até os jogos. Então, a minha atenção, o meu foco e o meu empenho era em crescer. Eu tinha que atingir um nível que eu jamais havia alcançado até então. Esse ano, para mim, a preparação física foi absurdamente mais complicada, difícil, desgastante do que a minha preparação mental. A preparação mental, na verdade, me deu a base que eu necessitava para eu suportar o que eu vinha fazendo fisicamente. Antes de ter uma tete-a-tete com ele, fui primeiro pesquisar quem era o Henrique. Nessa pesquisa, eu fiquei muito admirada e comecei a respeitá-lo ali. Falei, gente, como esse cara, olha o que ele faz. Então, essa quantidade de trabalho, de treinamento que ele tem, no YouTube tem muitos vídeos falando sobre ele. Eu fiquei encantada com a maneira como ele leva a questão da bike, né? Como o esporte para ele é uma filosofia de vida. Então ele tem uma causa dentro dele. Eu vi que ele era uma pessoa muito aplicada, muito séria, para pouca idade. E isso me chamou muito a atenção. Ele passou por uma fase de avaliação para a gente ver as melhores competências dele e também onde a gente deveria trabalhar, psicologicamente falando. E agora a gente está no processo de apresentar para ele o programa de preparação mental e os recursos, né? Até eu brinquei com ele que quando ele estava estudando, né, após essa avaliação, eu falei, nossa, ele tem uma mente circuitoide, eu coloquei. Então, ele me deu nasceu essa palavra por conta dele. Então, essa forma dele pensar, essa maneira dele estruturar o treinamento físico, o treinamento técnico que ele tem, vem muito ao encontro de como a gente também tem que trabalhar com ele psicologicamente. Então, hoje a gente está apresentando as ferramentas, a maneira como ele vai ter que trabalhar e o que ele vai ter que fazer para poder aumentar os recursos e as competências dele psicológicas para o Rio 2016, para a Olimpíada. O Henrique ele tem uma característica diferente de outros atletas e isso fez com que nós criássemos uma linha de trabalho que é totalmente diferente que a grande maioria até dos atletas do mais alto nível mundial eles fazem, porque ao longo dos anos ele começou a tolerar bem uma sobrecarga bastante intensa. E sobrecarga eu falo não é só volume de treino, mas a somatória dos dois, né? A intensidade, até mesmo a somatória dos treinos de força. E agora nessa fase final a gente tem dado um intervalo maior para o corpo recuperar e isso tem sido um polimento
perfeito, assim, ela tem um resultado muito bom. Mas mesmo assim, mesmo fazendo dessa forma, analisando os períodos para descanso, a gente já trabalha numa linha, numa curva que é acima da grande maioria dos atletas de nível mundial. E tem dado certo, então a gente tem insistido e batido nessa tecla porque para nós tem sido um diferencial e espero que a gente consiga transformar isso em resultado. Eu, sinceramente, eu vejo os Jogos Olímpicos como, e insisto em colocar isso em minha mente, não é só mais uma corrida. Às vezes eu vejo muitos atletas tentando se convencer, falando muito. Eu já tive várias conversas do tipo com meus companheiros de equipe ou com outros atletas, que eles realmente insistem em trabalhar a mente para chegar nos Jogos Olímpicos, vendo a competição dos Jogos Olímpicos como mais uma competição, como outra qualquer. E eu insisto em ver o contrário, porque eu realmente acredito que tudo que envolve, quando você pensa em Jogos Olímpicos, é uma energia milenar. Se você vai atrás ao passado, é um ambiente único. Eu vou estar competindo em casa, num circuito que eu me sinto muito confortável, que é muito mais próximo do que é realmente a minha característica como mountain biker. Para mim, comparado com uma pista de Copa do Mundo, é uma vantagem muito grande eu ter o perfil de circuito olímpico. Desde 2008, como são os circuitos olímpicos, para mim é um tipo de pista que eu me adapto muito melhor. Saindo do bloco pré-temporada e primeiras competições, a gente seguiu para o primeiro grande objetivo da alta temporada. Na primeira etapa da Copa do Mundo da Austrália, eu cheguei provavelmente na melhor forma física que até então eu havia alcançado na minha carreira, e com uma sensação excelente antes da prova. E durante a prova aconteceu algo que foi estranho para mim na época, foi algo que me deixou bastante perdido, eu diria, que foi uma dor nas costas durante a prova, que às vezes é relativamente comum acontecer no cross-country olímpico, mas que aparentemente cortou meu desempenho durante a prova. Então eu não consegui entregar o desempenho que eu vinha entregando nos treinamentos. Os números que eu tinha nos meus treinamentos, a percepção e a velocidade que eu tinha quando eu estava treinando, simplesmente não aconteceu durante a prova. E aí começaram a surgir muitas questões. Se eu tinha apenas tido um dia ruim, que pode acontecer, se eu tinha errado alguma coisa no treinamento e quando eu fui realmente nos 100%, esse erro apareceu, se foi alguma coisa mais profunda que eu não estava enxergando. Quando a alta temporada começa, você não tem mais espaço de tempo para pensar, analisar e investigar. Você tem uma temporada, você tem compromissos, você tem um calendário a ser cumprido, que nem sempre é estipulado pelo atleta, e você tem que, é o seu trabalho, você tem que fazer aquilo ali, e você tem que fazer bem. Não tem como você entrar no alto rendimento para fazer seu trabalho 90%. E essa é a grande dificuldade, é a intensidade que as coisas são vividas. Porque quando você está competindo a nível mundial, um dia bom ou um dia ruim, talvez seja uma diferença de 20, 30, 40 posições. Não é a diferença de 1 a 2 ou 3 posições. E uma vez que você entrou na alta temporada, as suas decisões, elas devem ser assertivas, porque você não tem espaço para corrigir erros duas vezes. Logo depois da Copa do Mundo de La Bresse, eu comecei uma longa bateria de exames, de uma profunda investigação no centro de treinamento da Red Bull, na Áustria. Foi lá que a gente realmente identificou com exatidão qual era o problema. E aí lá eles diagnosticaram onde é que estava essa lesão
que é um deslizamento do disco na vértebra L4, L5, e isso faz com que ele não consiga contrair os músculos da perna e então ele não consegue exercer a força que ele precisa. Então, a partir desse momento que a gente realmente traçou uma linha de tratamento para tentar tratar esse problema, corrigir esse problema em conjunto a todo o treinamento e dentro do andamento da temporada, há praticamente 3 meses dos Jogos Olímpicos. A gente fez um trabalho intenso de RPG e reeducação postural para ele ter a consciência e conseguir ter a força abdominal para segurar a vértebra e não deixar com que ela deslizasse novamente para frente quando ele fosse fazer a força máxima, né, que é durante as competições e tal. Pouco mais de 3 semanas, em 3 semanas e meia, eu consegui colocar o problema sob controle junto com a minha irmã e, além disso, começar a ter um ganho de performance. Então eu saí de um 66º na Copa do Mundo da França e fui para um 22º no Campeonato Mundial na República Tcheca. E esse 22º era um resultado ainda não tão grandioso, mas era um resultado que eu construí praticamente saindo de uma performance ruim. Em 4 semanas eu cheguei no melhor resultado de um brasileiro na história dos mundiais, num ano olímpico, no campeonato mundial realizado na Europa, que dificulta bastante as coisas. Então foi o começo de uma possibilidade de começar realmente a subir de novo. Eu fui para a Suíça, num circuito que eu gosto bastante, numa condição climática que era boa para mim e numa sensação física muito melhor do que uma semana anterior. Então tinha tudo para ser um teste real de onde realmente eu poderia estar desempenhando naquele momento. Agora eu estou na Suíça, em Leisenheim. Essa etapa da Copa do Mundo marca praticamente a abertura do 2º semestre. Geralmente os atletas profissionais que competem no circuito internacional fazem uma certa divisão entre a primeira parte da temporada e a segunda parte da temporada, dividindo alguns objetivos e também trabalhando de uma maneira diversa. Eu diria que esse ano foi o primeiro ano que eu fiz um começo de ano, uma pré-temporada ainda mais sólida, talvez a mais sólida que eu já tenha feito, e realmente com o objetivo, com o intuito de ter uma temporada mais progressiva, com um pouco mais de margem de ascensão, margem de desenvolvimento em termos de competição. Então a preparação foi um pouco mais profunda até, porém menos competitiva em alguns momentos. Isso tudo pensando em jogar todas as fichas nos Jogos Olímpicos. Preparação um pouco diferente, mas um pouco mais arriscada em algum sentido, mas acabou sendo a melhor opção que eu teria para tentar algo mais expressivo nos Jogos Olímpicos. Então assim que a gente vem trabalhando até aqui. Esse é o circuito mais veloz de todo o calendário da Copa do Mundo, então acaba sendo um bom teste e um bom parâmetro pensando nos Jogos Olímpicos, que é um circuito um pouco mais rápido. Porém, esse circuito tem uma tônica bastante diferente, um trecho aeróbico bastante longo, que é uma subida bem longa e constante. Depois de várias sessões, repetidas sessões, com trechos de pedras e raízes, sempre com subidas e descidas muito curtas.
onde o atleta tem que achar uma boa fluidez, uma boa constância, sem perder o ritmo, sem perder a fluidez e sem cometer pequenos erros. É isso que faz a maior diferença nessa prova e as sensações são bastante boas. Enrique knows really well how to set up his bike and the way how he wanted to have, and he's really precise. And then so we put a lot of attention to, especially when we go closer to the race, to small details, and then for the perfect setup. I just really hope for him that at some point he will go up there. It's a long way to the top, huh? And then I really hope for him. He deserves it. Seconds to the start, 30 Sekunden bis zum Start. Und Ticker Nummer 1, meine Damen und Herren, der Weltcup-Führende. Und es sind noch 7 Runden zu fahren. 7 laps to go. E aí logo no começo da prova, mais uma vez, incrivelmente o problema apareceu e aí foi realmente difícil lidar com a dor física e lidar com um momento de crise psicológica. Às vezes é uma coisa tão pequena que te impossibilita de entregar tudo aquilo que você tem condição, tudo aquilo que você trabalhou para entregar, né? E hoje foi mais uma vez um problema que vem sendo recorrente durante a temporada. Em algumas provas aconteceu e hoje foi igual. Então essa lesão é uma coisa pequena que eu coloquei bastante energia, trabalhei muito em cima, consegui controlar, mas chega às vezes na prova, se eu errar um movimento durante uma corrida de 1h30 com vários impactos e tudo mais, já é o suficiente para gerar uma dor que é uma coisa quase insuportável. Os Jogos Olímpicos ainda é o grande objetivo e eu ainda acredito, apesar de ter tudo para não acreditar. Não sei se eu sou idiota ou tenho fé demais, mas eu ainda acredito. Depois da Copa do Mundo na Suíça, eu retornei para o Brasil no meio da semana. Eu tinha um campeonato brasileiro, onde eu defenderia o meu título. E foi a competição que dentro do meu calendário significava também minha última competição antes dos Jogos Olímpicos. Então tinha uma importância motivacional também bastante grande. O Campeonato Brasileiro foi importante por ser, obviamente, uma vitória que me deu uma tranquilidade, me deu uma alegria muito grande, por ter sido basicamente meu último momento de contato com o público antes de eu me isolar na minha preparação pré-olímpica. Nessa reta final eu tinha um training camp planejado no começo do ano para fazer no exterior, mas eu resolvi me isolar em casa, onde eu cresci como atleta, onde cresceu minha paixão pela bicicleta, onde eu aprendi tudo que eu sei até hoje e onde eu continuo aprendendo como biker. E acho que foi uma escolha
muito feliz ter feito essa mudança de planos muito próximos dos jogos. Eu fiquei super isolado, a não ser o contato com a minha família e com as pessoas que eu realmente confio muito. Então, estar próximo diariamente da minha esposa, de poder realizar o trabalho com a minha irmã, que além de ser uma grande profissional, é minha irmã. Meu treinador estava muito próximo a mim e meus pais. Praticamente esse era o meu ciclo de convivência. Vi poucas pessoas além disso, era praticamente saía para treinar, voltava, recuperação, saía para treinar, voltava, algum trabalho de prevenção, fortalecimento, saía para treinar. Então essa era a minha rotina e eu pude sentir uma energia que eu não sentia há muito tempo, de realmente conexão com o que eu faço. Às vezes a gente acaba entrando muito no lado do trabalho, da obrigação, dos compromissos, e aos poucos a essência vai ficando de lado. E nesse período, tudo que eu sempre lutei meio que voltou a mim, assim, no quanto eu acredito no potencial da bicicleta, em mudar vidas, no quanto eu sou grato a Deus por poder fazer o que eu faço, nas coisas que eu vivo quando eu tô pedalando, no contato com a minha família, que no final das contas eu sou só um cara normal, e é bom eu ter esse contato com eles, sentir esse carinho. São as únicas pessoas que sabem, e são as únicas pessoas que eu faço questão de que saibam de tudo que eu passei, todas as dificuldades que eu tive, como não foi nada fácil chegar onde eu cheguei, e eu não preciso espalhar isso para o mundo. Acho que tudo que eu passei sempre me fortaleceu muito. A maioria dos momentos difíceis, grande maioria esmagadora dos momentos difíceis que eu passei, praticamente só minha família que sabe, e isso é importante para mim. Eu saber que tem esse pequeno ciclo de pessoas que sabem realmente de onde você veio, para onde você foi e como foi essa jornada. E ter o apoio dessas pessoas, ter a proximidade dessas pessoas num momento importante da sua vida, da sua carreira profissional, foi importante para mim, foi legal, foi especial. A bicicleta para mim teve presente sempre na minha vida, né? Desde a minha infância. Foi o meio que Deus me deu de eu conseguir tudo na minha vida, de eu conseguir estudos, desenvolvimento profissional, conhecimento, de eu poder conhecer pessoas interessantes, lugares interessantes. Então a bicicleta foi para mim um meio de expandir a maneira de viver. E eu acredito que a bicicleta tem um poder de transformação social muito grande, seja na esfera do bem-estar, seja na esfera do ganho de autoestima, de uma cultura de respeito a si mesmo, ao próximo, ao meio ambiente que você utiliza. É realmente um meio de transformação. Não importa o nível final ali que você tem, ou se você é atleta ou não, se você faz por lazer, ou se você faz como um meio de transporte, ou se é só um hobby, um estilo de vida, um meio de convivência, você vê que a bicicleta, no final das contas, é um meio de cultivar o bem. Acho que seria egoísta demais eu não querer levar para as outras pessoas. E acho que a grande beleza da bicicleta é que, para você sentir quase tudo que eu sinto, você não precisa ser um campeão, você não precisa ser um competidor.
E para mim, os Jogos Olímpicos especificamente era uma grande oportunidade que eu tinha de aproveitar isso e ser o embaixador da bicicleta mais eficiente, o embaixador da bicicleta com alcance ainda maior. Esse era o grande sonho. Quanto mais à frente, obviamente, eu estivesse na classificação final, maior seria esse alcance que eu teria. Mas sempre estar trabalhando para buscar uma glória maior, porque eu percebi que quando deu certo, os benefícios que eu trouxe para o que eu acredito, para a cultura da bicicleta, para o crescimento da modalidade direto e indireto, para o conhecimento das pessoas, interesse das pessoas pelo esporte, foi enorme. E é isso que me motivou cada vez mais. Foi muito mais do que o meu sucesso pessoal, do que a minha ambição profissional. Foi ver o quanto que eu consigo dar de volta para a bicicleta em forma de agradecimento por tudo que eu recebi ao longo dos anos. Acho que isso para mim, é a satisfação maior que eu tenho. Eu não vejo como uma obrigação, é a minha maior realização.